porque Ele vive, nós temos muitas razões nessa manhã. Nós temos muitas razões para estarmos aqui nessa manhã. Ele está vivo. Eu gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias, ou acompanhássemos na tela, 1 Coríntios capítulo 15. E recomendo que você leia todo esse capítulo. Esse capítulo talvez seja um dos capítulos mais centrais das Escrituras, mais reconfortantes para aqueles que enfrentam o luto. 1 Coríntios capítulo 15. Porque Ele vive. E eu quero iniciar essa manhã fazendo uma pergunta. E se Cristo não ressuscitou? E se Cristo não houvesse ressuscitado? Quais seriam as consequências? Não é porque Jesus morreu numa cruz que faz as pessoas o seguirem, o adorarem. Milhares de pessoas morreram na cruz naquele ano em que Jesus foi morto. O fato de que Jesus é diferente, de que Jesus divide a história, é que Ele, 3 dias depois, o seu túmulo estava vazio. E Ele venceu a morte. E o próprio Jesus, Ele mesmo disse que ressuscitaria. Mateus 16, 21 diz que Ele mesmo diz aos discípulos: eu serei morto, serei crucificado, mas eu ressuscitarei ao 3º dia. Se não houvesse a ressurreição de Jesus, Jesus teria sido ignorado, seria apenas mais um herói, um mártir, teria sido uma figura muito importante na história, mas somente isso. As pessoas daquela época, assim como as pessoas de hoje, elas têm ou tinham muitas ideias erradas sobre o que acontece com as pessoas após a morte. O que acontece com o seu parente ou com você, o que acontecerá com você depois da morte? Religiões, filosofias, ateístas, ciência, talvez até religiosos, não têm certeza. Essa é a verdade central para a fé cristã. Esta é a doutrina central da nossa fé. Ou Jesus se levantou daquele túmulo, ou Ele não ressuscitou. E é isso que Paulo vai falar em boa parte do capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje, nessa manhã, o sermão será um sermão doutrinário, então eu gostaria que você tivesse muita atenção. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, eis a Tua palavra que foi escrita por Paulo, inspirado por Deus, para orientar a Tua igreja no decurso da história, sobre a ressurreição do Salvador. Que nessa manhã essa palavra também possa trazer sobre nós uma luz que ilumine a nossa mente e nos salve, e nos liberte, e nos edifique, e que nos console, e que nos dirija a nossa vida daqui para frente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai demonstrar que a ressurreição de Cristo, ela é essencial para a nossa fé cristã. Se Cristo ressuscitou,
a ressurreição dos mortos é possível. Então não há reencarnação, há ressurreição. Se Cristo ressuscitou, os mortos também ressuscitarão. E se Ele não ressuscitou, as duas ressurreições, elas permanecem ou caem juntas. A questão é que Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos afirmar algumas verdades nessa manhã. 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Eu gostaria de ler esse texto a partir do verso 1. Eu queria a sua paciência. Você que está na sua casa, leia juntamente comigo esse texto. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos eles, apareceu também a mim, como para alguém nascido fora do tempo. Versículo 12. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim, como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porque Ele vive. E Ele vive, a pregação do Evangelho tem sentido. E a pregação só tem sentido porque Ele está vivo. Está no versículo 14. Na parte A do versículo 14, eu gostaria que nós lêssemos juntos. Você em casa também pode ler, versículo 14. Vamos lá? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, eu não tenho nada para pregar. A pregação do Evangelho, ela tem sentido porque Cristo está vivo.
O coração do Evangelho é essa doutrina. O tema central da pregação do Evangelho é essa doutrina que está sendo esquecida nas igrejas. O versículo 3 e o versículo 4, Paulo diz de forma muito clara. Ele fala desta mensagem: eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Qual é esse ensinamento? Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Sem a ressurreição, a morte teria vencido para sempre o homem. Sem a ressurreição, a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, a boa nova do Evangelho, a boa notícia, seria uma má notícia. E não haveria nada que valesse a pena pregar. O Evangelho seria uma mensagem sem esperanças. O Evangelho seria uma mensagem desesperada, vazia e sem sentido. Mas ele vive. Ele vive, ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. E ele fez um caminho para os homens em vitória. Por isso há uma mensagem para anunciar. Por isso a pregação do Evangelho tem sentido. Amém, igreja? A igreja está aqui? Por isso a pregação do Evangelho tem sentido. Porque ele está vivo. E ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele sedimentou a estrada, ele fez a estrada de volta ao Pai. Esta é a mensagem que anunciamos. Então Paulo diz: se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a minha pregação. Eu poderia passar 20 anos pregando numa igreja e não aconteceria absolutamente nada. Mas porque ele vive, a fé também em Cristo, ela é útil e tem propósito. Diga assim: a fé em Cristo é útil e tem propósito. Versículo 14, a parte B diz, do versículo 14: e se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E o que mais? E vocês não têm nada para crer. E a fé de vocês é uma ilusão. E a fé é uma fé inútil. Sem a ressurreição, a fé no Evangelho seria uma fé inútil, uma fé vazia, uma fé vã, uma fé sem propósito. Porque um Salvador morto não pode dar vida a ninguém. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, e também nós não vamos ressuscitar. Aquela galeria da fé em Hebreus capítulo 11, Moisés, Abraão, Enoque, Abel, Davi, os profetas, Raabe, Josué, a galeria da fé, a galeria dos heróis da fé seria a galeria dos tolos, dos bobos. Por quê? Porque eles teriam tido uma fé para nada, uma fé sem propósito, uma fé vazia, uma fé inútil. Eles teriam sido escarnecidos, eles teriam sido açoitados, presos, apedrejados, maltratados, perseguidos, mortos em vão. Mas porque ele vive, a nossa fé em Cristo ela é útil, ela é eficaz. A nossa fé em Cristo, ela tem propósitos, porque ele vive. Por isso todos os crentes e de todas as épocas têm tido uma fé viva. A nossa fé é uma fé viva, é uma fé vivida com propósitos.
E se nós morrermos, nós teremos uma causa na nossa morte. A fé em Cristo é útil e tem propósito. Amém? Versículo 15. Versículo 15. Vamos ler juntos o versículo 15? E mais ainda, vamos ler juntos? E mais ainda. Nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Vamos ler todos juntos? E mais ainda. Nesse caso, sumiu aqui da tela, irmãos? Então você está com sua Bíblia em casa, você tem que estar com a Bíblia aí, então abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15. E mais ainda, nesse caso... Então Deus não ressuscitou Cristo. Ele está dizendo o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou, nós somos testemunhas falsas. Mas porque Ele vive, nós somos testemunhas verdadeiras. Se Cristo não estivesse vivo, se Cristo não está vivo, toda pessoa que pregou Cristo ressuscitado seria mentiroso. Os apóstolos, os profetas, os escritores do Novo Testamento, os pregadores, inclusive os apóstolos. Todos seriam mentirosos, todos seriam ingênuos, todas essas testemunhas teriam sido enganadas. Se Cristo não ressuscitou, todos são mentirosos, todos conspiram com as mentiras. Se os escritores do Novo Testamento mentiram sobre o Evangelho, então rasgue a Bíblia. Por que deveríamos crer nos seus ensinamentos se a ressurreição não for verdadeira? Mas porque Ele vive. O testemunho é verdadeiro. Porque Ele vive, o nosso testemunho é verdadeiro. E toda a verdade da Bíblia, do Novo Testamento, ela fica de pé ou cai junto com a ressurreição. Você está entendendo? Amém? Se a ressurreição não fosse verdade, o próprio Cristo teria mentido. O próprio Deus teria mentido. Ele não poderia se qualificar como o Salvador do mundo. O Novo Testamento não teria valor nenhum, a Bíblia não teria valor nenhum, mas Ele vive, Ele ressuscitou o terceiro dia, e porque Ele vive, nós testemunhamos essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16, ele continua, verso 16, ele diz: porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. A outra verdade nesse versículo é que se Cristo está vivo, e porque Ele vive, todo cristão, todo aquele que está em Cristo, está livre do pecado. Diga glória a Deus. Todo cristão, não é ateu, não é que crê em outros deuses, em outras religiões, não é isso. Não é que crê em santo, não é que crê em igreja, não é que crê... Não, é quem está em Cristo. Não é quem está em Buda, em Maomé, com todo respeito. Não é o ateu. Quem está em Cristo está livre do pecado. Se ele vive, então há diferença entre o crente e o ímpio. Ele está dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, então não há diferença nenhuma entre o cristão e o ímpio. Todos morrem, todos vão para o mesmo lugar. Se Jesus permaneceu morto, então quando a gente morre, nós também vamos permanecer mortos e condenados no nosso pecado.
Então, se Cristo não ressuscitou, a morte, a punição eterna, a condenação eterna é a única perspectiva para o crente e para o descrente. Mas escute só, Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte e todo cristão está livre do pecado. Jesus ressuscitou e o pecado perdeu e a morte foi vencida. E aquele que está em Cristo, ele está na vitória com Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Ele diz, o versículo 16, porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Versículo 17 e 18, se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Nós cremos num Cristo vivo. Jesus ressuscitou e o pecado perdeu. Porque Ele vive. Ele trouxe o perdão dos meus pecados. Porque Ele vive, Ele trouxe salvação para mim. Porque Ele vive, Ele trouxe reconciliação com o Pai para a minha vida. Porque Ele vive, Ele trouxe vida espiritual para mim. Porque Ele vive, Ele trouxe salvação agora e por toda a eternidade. Então não há o que temer. Se Cristo ressuscitou, aquele que está em Cristo não fica preso nos seus pecados. O fato é que Deus ressuscitou a Cristo. Jesus realmente vive. E nós também viveremos com Ele. Atos, no capítulo 5, no versículo 30 a 31. Atos, capítulo 5, versículo 30 a 31. Eu gostaria de ler juntamente com vocês. O texto nos diz: os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele vive, todo cristão, em todas as épocas, do passado, do presente e do futuro, estão salvos eternamente. Amém? Irmão, versículo 18, ele diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele, estão o quê? Se Cristo não ressuscitou, ele está dizendo aqui uma ironia, se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele no passado, estão o quê? Perdidos. Abraão está perdido, Moisés está perdido, Davi está perdido, os apóstolos estão perdidos, os nossos familiares que morreram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, entendam. Mas porque Ele vive, todos os cristãos, de todas as épocas, estão salvos eternamente. Paulo está dizendo o seguinte: se não existe ressurreição, então os crentes do Antigo Testamento, então os nossos familiares que morreram, estariam para sempre perdidos. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte, e por isso os crentes de todas as épocas são salvos eternamente. Estão permanentemente, eternamente salvos. E o mesmo se aplica aos cristãos que morrerão depois. Nós, que um dia dormiremos, seremos promovidos para a glória. Nós, que um dia partiremos, estaremos salvos eternamente. Aqueles que estão em Cristo.
Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, eu mesmo, Paulo, os apóstolos, todos os outros ainda que vão morrer, vão passar a eternidade em tormento, sem Deus e sem esperança. Mas quem passa a eternidade sem Deus, sem esperança, em tormentos, são aqueles que não estão em Cristo. E se você não está em Cristo, você não tem esperança futura. Se você não está em Cristo, o que lhe reserva após a morte aos seus familiares é o inferno, é o fogo do inferno, é a condenação eterna, porque você vai morrer nos seus pecados. Então você precisa estar em Cristo. Não, eu estou na igreja, eu sento no banco da igreja, isso aí não vale nada. Eu fui batizado, não vale nada. O pastor orou por mim, não vale nada. Eu sei, não vale nada. A pergunta é: você foi transformado pelo poder do Evangelho? Você é uma nova criatura? Você é uma nova pessoa mesmo? O seu caráter foi transformado? Você é crente em Cristo Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Você entregou sua vida a Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Ele é Salvador da sua vida? Se você está em Cristo, você será salvo eternamente. Mas se você está apoiado numa religião, numa igreja, numa pessoa, numa doutrina, seja o que for, você está perdida. Esta é a mensagem. Paulo diz: eu mesmo estaria perdido se Cristo não tivesse ressuscitado. Todos os crentes do Antigo Testamento, ele diz no versículo 18. Ele diz isso, leia. Ele está dizendo: ora, se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele, estariam o quê? Perdidos, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É domingo. E hoje, quando eu acordei cedo, disse: domingo, Jesus ressuscitou. Eu acordei até tarde, Jesus ressuscitou mais cedo. Acordei 6 horas. Na alta madrugada, Jesus já havia ressuscitado, porque o calendário romano começa às 6 da tarde. Então, o domingo começa às 6 da tarde do sábado. Por isso que dão 3 dias. Jesus ressuscitou. E eu acordei e disse: Jesus ressuscitou. Louvado seja o Senhor. E por isso eu posso crer no amanhã. Por isso que eu não tenho medo da morte. Por isso que um dia eu vou me encontrar com os meus familiares que morreram em Cristo. Lá eles estão transformados. Leia o capítulo 15 todo, não tenho tempo. Mas diz lá que os nossos corpos serão transformados como estrelas, como astros. Um como o sol, outro como a lua, outro como estrelas. Glorificados na glória, vendo o Pai na presença de Deus, ressuscitados. Ressuscitados. Em último lugar, porque ele vive, os crentes são as pessoas mais felizes da terra. Por quê? Porque ele diz no verso 19: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo está dizendo o seguinte: se a nossa esperança em Cristo só vale para essas coisas aqui da terra, só para ganhar um carro, um apartamento, o comércio melhorar, né, como a gente vê na televisão, ou ser curado de uma doença no braço, Jesus faz isso? Faz, Jesus faz isso. Ele faz, ele é bondoso, ele dá o pão também. Mas a obra de Deus não é essa. A obra de Deus é eterna. Você pode ser curado de um câncer, morrer em pecado e ir para o inferno. E aí? E aí? Você pode ser a pessoa mais rica do mundo e morrer e ir para o inferno. E aí? O que é que adiantou? Você pode ser a pessoa mais poderosa da cidade. Se morrer sem Cristo, não valerá absolutamente nada. É isso que Paulo está dizendo: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, só é para eu resolver meu casamento, só é para eu me curar de um joelho que está atrofiado, só é para eu comprar meu carrinho, ajeitar minha casa, ter uma aposentadoria. Se a minha esperança em Cristo só é para estas coisas da terra, eu sou o mais miserável dos homens. Eu sou o mais infeliz de todos os homens.
Por que uma esperança limitada, temporária, passageira? Essa esperança que você busca em Cristo, não é essa a esperança que Ele quer lhe dar. Paulo disse: a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida. Querido, querida, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Se você está na igreja só para resolver sua vida, aqui na terra, lamento eu lhe dizer, você é uma pessoa muito miserável. Miserável não no sentido da avareza, miserável no sentido da pobreza de espírito. Se você procura uma igreja só para isso, você é a pessoa mais infeliz dessa terra. Pastor, por que você diz isso? Porque quando você for acertar as contas com Deus, você vai perceber que isso não valeu absolutamente nada. Você vai estar condenado eternamente. E o que vai reservar para você somente a infelicidade, a tristeza, o desamparo. Mas Ele vive. Amém? Ele vive, e porque Ele vive, nós somos, como cristãos, as pessoas mais felizes dessa terra. Você sabe por quê? Porque a nossa felicidade, ela ultrapassa isso aqui. A nossa felicidade ultrapassa a Covid-19. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa felicidade, ela ultrapassa as circunstâncias. Não importa se as coisas estão bem, como nós gostaríamos que tivesse, ou estão mal. Quem tem Cristo, quem tem Cristo no seu coração, na sua alma, é uma pessoa realmente feliz. Sem a ressurreição, o cristianismo seria inútil, seria triste. Nós não teríamos Salvador, nós não teríamos perdão, nós não teríamos fé, não teria sentido nenhum ter fé. Para que fé, Altoniel? Se Cristo não ressuscitou, para que eu vou ter fé? Eu viveria sem esperança. Tem pessoas que vivem sem esperança porque não tem Cristo. Porque quem tem Cristo na sua vida tem esperança, vive com esperança. Se Cristo não ressuscitou, então seria em vão eu ensinar, eu pregar, eu sofrer, eu me sacrificar, eu trabalhar, eu ia fazer tudo isso por nada. Porque afinal de contas eu morreria e acabaria. Se Cristo está morto, pendurado no madeiro, como alguns pensam que Ele está ali, um Cristo sofredor pendurado no madeiro, não! Ali é a sexta-feira. Nós estamos no domingo, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte. Se Ele ainda está morto, pendurado no madeiro, Ele não pode te ajudar. Nem em relação à vida futura, nem em relação à vida agora. A vida do crente seria um escárnio, uma zombaria, um deboche, uma farsa, uma piada trágica. Mas Ele vive, Ele ressuscitou. E se Cristo está vivo, a nossa esperança, ela não se limita apenas a estas coisas da terra. O mais infeliz é aquele que espera só nas coisas terrenas. As pessoas mais infelizes da terra são aquelas pessoas que apostam toda a sua felicidade nas coisas da terra. Uma hora acaba. E eu conversando essa semana com um médico, uma médica, e falando o seguinte: a medicina não consegue resolver o problema da morte. Ela disse: não vai resolver. Não resolve. Por mais que a gente tente, as pessoas morrem nas nossas mãos, pastor. Ninguém consegue resolver o problema da morte. O ser humano, a humanidade, não vai resolver. Eu disse: mas teve alguém que resolveu. E ali li esse texto. E esse texto me estimulou a pregar. E eu li esse texto: Jesus venceu a morte. E pelo fato dele ter vencido a morte, nós somos as pessoas mais felizes da terra. Eu quero concluir, queridos. A ressurreição em Cristo é um fato inegável. É um fato inegável. Eu queria ler novamente o texto. A
partir do verso 2, 1 Coríntios, a partir do verso 2, eu queria ler com vocês. Ele diz assim: a mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que dá mais alta importância. Qual é? Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado, no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E agora ele diz: e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. E por último, depois de todos, ele apareceu também a mim como alguém nascido fora do tempo. A ressurreição de Cristo é um fato inegável na história. A sua morte e a sua ressurreição não foi um acidente. Não foi um acidente. Jesus não morreu como Marte. Não. Ele se deu voluntariamente, ele se ofereceu. A sua morte foi agendada. A sua morte foi pública, a sua ressurreição foi confirmada por várias testemunhas. A nossa fé não está fundamentada num mito, numa lenda. A base da nossa esperança, o alicerce da nossa esperança não está numa historinha, numa lenda. Os ateus tentam negar essa verdade incontroversa. E há muitas teorias, o desmaio na cruz, disseram que roubaram o corpo de Jesus, disseram que as mulheres foram no túmulo errado, chegando lá, elas divulgaram a notícia que a sepultura estava aberta. As trevas do engano, a mentira tenta prevalecer, mas a luz da verdade prevalece. Jesus está vivo. A realidade da sua ressurreição, ela mudou a vida daqueles discípulos que antes eram medrosos. E a história da humanidade foi transformada em antes e depois de Cristo, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aqueles homens que antes eram discípulos medrosos, agora eles foram dominados pela coragem, pela convicção da vitória de Cristo sobre a morte. Eles se tornaram homens ousados, enfrentaram com coragem açoites, martírios, perseguições. Cristo ressuscitou. Paulo diz no versículo 20 e no versículo 22, e são os últimos versículos que eu vou ler novamente com vocês. Depois que Paulo faz toda a argumentação, ele diz: mas a verdade, vamos lá, mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Cristo trouxe a vida eterna. Assim como Adão trouxe a morte, e a morte passou a todos os seres humanos, Cristo é o precursor daqueles que serão ressuscitados para a vida eterna. Adão trouxe morte ao mundo, e todos nós morremos, mas Cristo trouxe vida, vida eterna. E todos aqueles que vivem através dele, vivem eternamente. Todos aqueles que morreram em Cristo, estão salvos eternamente, porque ele diz: eu sou a vida e a ressurreição. Ele diz: eu sou a vida e a ressurreição. Ele é a própria vida, ele é a ressurreição. O homem pode ter grande poder, a humanidade pode ter grande poder, nem tanto assim, né? Que não consegue resolver nenhum problema de um vírus. Mas a humanidade pode ter muito poder, pode ter poder de criar foguetes, construir coisas fantásticas, muralhas da China. O homem pode ter o poder de ir à lua.
Mas o poder sobre a morte, só Jesus tem. Só Jesus tem poder sobre a morte. Ele ressuscita os mortos. Eu quero encerrar contando a história que talvez vocês já devem ter lido. De um missionário que chegou numa tribo indígena, e lá, uma tribo muito escondida, ele percebeu que aqueles índios estavam morrendo de uma doença simples. E do outro lado do rio, ficava uma enfermeira que lá tinha vacina para aqueles índios. E ele diz: vamos atravessar o rio. Do outro lado tem uma enfermeira, tem alguém que tem uma vacina. E os índios: não. Há uma lenda que diz que quem passar nesse rio será morto. Todos que tentam atravessar esse rio são mortos, somem nas águas e nunca mais voltam. E o missionário explicou para eles: não é assim, isso é apenas um rio, nós vamos atravessar. E os índios: não, nós não acreditamos. E ele argumenta, mas os índios não querem ir buscar a cura do outro lado. Até que o missionário chega, começa a tocar na água, e eles mesmo assim não acreditam. E o missionário então resolve mergulhar no fundo do rio e depois emergir à tona. Eles: vejam, eu mergulhei, estou aqui, estou vivo. Vamos atravessar o rio. E os índios, com aquele exemplo do missionário, então resolvem todos atravessar o rio e serem vacinados e receberem a cura do outro lado. Essa história é a história de Jesus. Os homens têm medo da morte. Os homens não sabem o que é que vai acontecer do outro lado. O que é que acontece depois que nós morremos? E meus pais? E meus irmãos que morreram em Cristo? E eu, o que é que vai acontecer se eu mergulhar nesse rio da morte? O que é que vai acontecer do outro lado? Jesus veio. Ele mergulhou nesse rio da morte. No terceiro dia ele ressuscitou. E ele se apresenta para nós e diz: ei, eu estou vivo. Eu venci a morte. Então venha comigo, porque comigo você vai atravessar esse rio da morte. Comigo do outro lado a vida, a esperança. Jesus venceu a morte, essa é a garantia que nós podemos atravessar, que nós podemos vencer. Jesus fez isso por você. Do outro lado, a cura, mas em Cristo. Em Cristo. Talvez você que esteja na sua casa, ou talvez alguém aqui, não sei, que ainda não fez de fato uma entrega para Jesus, ainda tem muita dúvida, ainda não sabe o que acontecerá. Eu quero lhe convidar. Jesus está estendendo os braços para você e diz: venha comigo, venha comigo. Jesus está fazendo, talvez você na sua casa, e talvez alguém aqui, não sei. Jesus está convidando. E eu percebo isso, sabe? Eu percebo isso, eu percebo quando a luta espiritual é grande, é porque Jesus está chamando. Jesus está chamando. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.